Meu nome é Ana Heloise e hoje o tema de hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Desde já eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação nova, nenhum vídeo nosso novo, e fiquem com a explicação. A paz do Senhor Jesus esteja convosco, que está me assistindo neste momento. Estaremos aqui, pela graça de Deus, gravando mais um vídeo da EBD com o tema A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A lição de número 2, a segunda lição do segundo trimestre de 2020. E vamos estar aqui comentando sobre cada um tópico, fazendo uma síntese de cada tópico, desses 3 tópicos dessa lição. Amém? Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, 4 e versículo 9 ao 14. Essa é a leitura bíblica em classe. E os 3 tópicos, o primeiro tópico tem por tema a nova posição em Cristo. Segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Estarei, pela graça de Deus, aqui fazendo uma síntese, comentando sobre cada um desses tópicos para a nossa edificação em Cristo Jesus. Amém? Esses 2 primeiros tópicos têm 3 subtópicos e o último só tem 2 subtópicos. Vamos aprender através da lição bíblica, que é uma lição maravilhosa desse segundo trimestre. Aconselho a você não perder nenhum vídeo que eu vou gravar, estarei gravando ao longo desse segundo trimestre. Não perca. Amém? E o primeiro tópico fala a nova posição em Cristo. Primeiro subtópico, ou primeiro ponto, fala sobre a doxologia da epístola aos Efésios. Eu pergunto para você, o que é doxologia? Doxologia, quando examinamos a origem da palavra doxologia, vem dos termos gregos doxa e logia, ou palavra, no grego que é também logos. Doxologia vem dos termos gregos, que significa louvor, honra, glória. E logia quer dizer palavra. Ou seja, doxologia significa algo dito que expressa louvor, que é atribuindo glória e honra a alguém. Nesse caso aqui, essa doxologia é atribuindo honra e glória a Deus Pai. Você vê Paulo aplicando aqui essa doxologia para enaltecer o nome do Senhor. Então, essa é a definição da palavra doxologia, que vem dos termos gregos, que quer dizer louvar, louvor, glória, honra ao nome do Senhor. Isso é doxologia. Quando falamos de doxologia, no Antigo Testamento encontramos muitas doxologias nos livros sagrados do Antigo Testamento, e principalmente nos livros de Salmos encontramos. Para quem não sabe, Salmo ele é dividido em 5 livros, e todo final de cada livro tem escrito a doxologia, está lá. Quando lemos sobre a doxologia, em Salmos 41, verso 13, Salmo 70, verso 18, também 89, verso 50, e no Salmo 106, verso
48, o Salmo 150 e o verso 1 a 6. Todos esses salmos, quando consultamos, encontramos doxologias nesses salmos. E eu pergunto a você, se só tem doxologias no Novo Testamento nessa epístola que lemos. Não. Quando falamos sobre doxologia no Novo Testamento, encontramos em várias partes do Novo Testamento. O Novo Testamento descreve cerca de 16 doxologias no livro do Novo Testamento. Está escrito em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, no capítulo 16, versículo 27 de Romanos, também em Gálatas, capítulo 1, versículo 5, em Efésios, capítulo 3, versículo 21, em Filipenses, capítulo 4, versículo 20, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, no mesmo livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, encontramos também doxologias. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 18, em 1 Pedro, em 2 Pedro, na Epístola de Judas e em Apocalipse é que encontramos várias doxologias. Todas as doxologias, com apenas uma exceção de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, de acordo com os melhores manuscritos, terminam com um amém, que é doxologias. Quando falamos de doxologias, nos nossos dias atuais, na liturgia das nossas igrejas, há várias doxologias. Porque esse é o verdadeiro encontro quando a gente entra no templo da casa de Deus. É para dar doxologias para Deus, honra, que quer dizer honra, glória, louvor, enaltecendo ao nome do Senhor, enaltecendo a Deus, pelas bênçãos que Ele nos tem dado. Isso é doxologia. Desse primeiro subtópico, do primeiro tópico da lição. E do segundo ponto desse primeiro tópico, fala sobre das bênçãos espirituais. E assim diz o comentarista. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, capítulo 1, versículo 4, predestinou-nos para sermos filhos, capítulo 1, versículo 5, nos fez agradáveis para si, no capítulo 1, versículo 6, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, que está escrito no versículo 7, escolheu-nos por sua vontade redentora, no versículo 8 ao 12, revelou-nos a palavra da verdade, no versículo 3, parte A, e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo: bendito seja Deus. Aqui no final desse segundo subtópico, a gente vê mais uma doxologia, esta exclamação: bendito seja Deus. Quando lemos na Bíblia Sagrada, não só no livro de Efésios, essa epístola, como também em vários livros do Novo Testamento, a gente vê as bênçãos espirituais de Deus sobre a nossa vida. Classifiquei aqui, pontuei 7 pontos das bênçãos espirituais que está no contexto desse subtópico 2. 7 pontos que eu gostaria de ler aqui para você. As bênçãos espirituais que Deus tem para nós, dá para nós, que é a cidadania no mundo celestial, em Efésios capítulo 2, versículo 6, transformação segundo a pessoa de Cristo, a ponto de virmos a possuir a sua própria plenitude, muitas bênçãos espirituais. Terceiro, liberação
das cadeias do paganismo, do pecado, do princípio do pecado-morte. Deus nos tirou de lá e nos abençoou com essas bênçãos espirituais, nos livrou das cadeias, das amarras do inimigo, do pecado, e nos concedeu bênçãos espirituais para nossas vidas. Quarto ponto, fim da alienação com Deus, o que significa que nos tornamos habitação espiritual do Espírito de Deus, com a obtenção de tudo quanto Israel possuía, mas muito mais ainda a Igreja do Senhor possui. Seremos mais exaltados, tipo de ser inteligente em Cristo. Muitas bênçãos espirituais, irmãos, para nossas vidas. Seremos algo sem igual na criação e na utilização nas mãos de Deus. A saber, a igreja é eterna, a noiva de Cristo. Deus tem bênçãos espirituais para a noiva dele. Nós somos a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. É muita honra para nós. E o sétimo ponto que descreveu aqui para nós, para o nosso aprendizado é: em suma, seremos tudo quanto Cristo é, compartilhando de sua natureza essencial, e teremos tudo quanto Ele possui, pois seremos seus co-herdeiros. Em Efésios capítulo 1, versículo 23, no capítulo 2, versículo 4 ao 7. Então, amados, não devemos trocar ou flertar com o mundo essas bênçãos espirituais que Deus tem para nós, que Deus tem para todos aqueles que o amam a sua palavra e segue a Ele, deixa o mundo e segue a Ele. Então, as bênçãos espirituais são sem medida para nós. Terceiro subtópico, falar a nova condição. Essa nova condição que Deus tem para nós é uma novidade de vida, que é conferida somente para quem está em Cristo. Pois Paulo fala em Coríntios que quando a gente aceitamos a Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos que andar em novidade de vida. Nós somos luz que brilha sobre este mundo que jaz em treva. Essas são as bênçãos espirituais e uma nova condição que o terceiro subtópico fala para nós, uma novidade de vida, é conferida somente àquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus. Terceiro tópico diz, uma vida cristocêntrica neste mundo. Primeiro ponto, que também podemos chamar de subtópico desse segundo tópico, fala da revelação do mistério. Quando falamos da revelação do mistério, que diz assim no primeiro subtópico do tópico 2, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está escrito no versículo 9 do primeiro capítulo de Efésios, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Que mistério é esse? A revelação, essa revelação desse mistério oculto. Em Romanos, no capítulo 16, fala da revelação desse mistério que estava oculto. Mistério aqui se refere ao claramento, ao plano de redenção divino, a princípio oculto na mente de Deus, oculto para os homens, que estava em Deus. E aqui o Novo Testamento ele revela esse mistério que posteriormente revelado e comunicado a todos os que ouvem a palavra profética.
este é o seu sentido na passagem em questão. O mistério de Deus é todo o seu plano de redenção, que inclui o julgamento do mal e a salvação escatológica do seu povo. Assim que tais coisas acontecem, então se cumprirão as profecias do Antigo Testamento sobre o julgamento e a restauração. O mistério que estava oculto, hoje é revelado. Esse é o mistério, que é o plano da redenção da humanidade, que foi efetuado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores. O pecado que estava em nós, Ele tomou as nossas dores, Ele levou sobre si esse pecado que iria nos levar para a perdição eterna, para o fogo eterno. Então esta é a revelação do mistério de Deus, que é o plano da sua salvação. Eu gostaria de comentar aqui do segundo tópico e no ponto 2, que fala sobre a plenitude dos tempos. Quando falamos de plenitude dos tempos, estamos falando dessa era presente, do fim. Quando falamos de plenitude do fim dos tempos, estamos falando desta era, do fim dessa era atual que vivemos. Para alguns teólogos, sobre a plenitude de Deus, os teólogos que estudam soteriologia e que defende a tese da salvação como um todo, os teólogos que defendem a tese dos universalista, né? Universal, a salvação universal. Eles pegam esse versículo isolado do capítulo 1 de Efésios, versículo 10, e diz que todos vão ser salvos. Até o próprio Satanás vai ser salvo. Deus vai conceder para ele a oportunidade dele se salvar. Segundo os que defendem essa tese, não é os da Igreja Universalista, porque eles dizem que todos vão ser salvos no final. Na plenitude dos tempos, eles usam esse versículo aqui, do versículo 10 do capítulo 1 de Efésios, e sustenta essa tese. Só que de fato não é. Eu quero refutar aqui essa heresia. Quando falamos da plenitude dos tempos, que Paulo está citando aqui, está se referindo à plenitude dos tempos, significa o reino milenar, o milênio, que Cristo vai ser pleno para todos. Amém? Fica com Deus, meu irmão. Estarei no próximo vídeo com vocês. Deus abençoe.